Olá, bom dia, 8h36, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, litoral de São Paulo, aqui de Santos para todo o planeta, nesta segunda-feira, 16 de junho de 2025, já ultrapassamos a metade do sexto mês de 2025, e é claro, todos juntos, vamos iniciar uma semana que, segundo a previsão do Instituto Climatempo e também o Climatempo, dizem que será uma semana de temperaturas mais amenas, temperaturas com sol durante a manhã, durante o final de tarde, e não há previsão de chuvas, em que pese terem feito uma previsão meio que catastrófica para o final de semana, com muita chuva. E não veio essa chuva, até porque é uma previsão e não algo assertivo. Então vamos para uma semana bastante aproveitável, com certeza, com algumas ondas de frio, mas com temperaturas na casa aí dos 24 ou 25 graus. Então já vá se preparando para ocupar bem a sua semana aqui. Uma semana mais curta, teremos feriado na quinta-feira, então a semana útil segunda, hoje, terça e quarta, para aqueles que puderem, vou emendar. Há uma expectativa, inclusive, no sistema cheio de imigrantes, de um grande afluxo de veículos. Mais de 370 mil carros devem descer a Baixada, aproveitando este bom momento da semana, que não teremos previsão de chuva. Hoje, Dia Internacional da Criança Africana, e o continente africano e com os outros tentam se irmanar para que seja sempre lembrado e sejam bem tratadas as crianças lá do continente africano. Hoje, dia também especial na vida do cantor Ivan Lins, que está completando 80 anos. E mesmo com 80 anos está produtivo, hein? Fez uma música sobre as crianças de Gana, né? Então, um abraço aí. Eu tive a oportunidade uma vez de entrevistá-lo na Praia Grande, num show que fez na Praia Grande, sujeito bastante inteligente, fala de política, gosta de esportes, então um abraço a Ivan Lins, completando 80 anos. Virginia, bom dia, às 8h38, o WhatsApp da Rádio Star News aqui para todo o planeta, para que participe conosco através do nosso site, radiostarnewsantos.com. Lá você tem uma aba, abra ela e baixa o aplicativo para Android e iOS, é muito rápido, e aí você vai navegar nas ondas da Rádio Star News, ou através do Facebook a partir de agora, e logo mais também na íntegra, tudo no YouTube e também em Radiosnet. O pessoal está cobrando por que no Radiosnet o logo ainda não apareceu novo, né, Virginia? Mas vai aparecer. Em breve vai aparecer toda a mudança aí do visual da Rádio Star News. O áudio está lá, porém a Radiosnet ainda não atualizou a nossa logomarca. Bom dia. Bom dia, 13.998-058709, repetindo 13.998-058709. É isso aí, tivemos no final de semana o começo do Mundial de Clubes, hein? Ufa! A espera de um ano aí chegou, né? E o Mundial começou nos Estados Unidos, com muitos conflitos em alguns lugares dos Estados Unidos, né? E traz uma preocupação para a FIFA, para os organizadores. Porém, o governo norte-americano diz que não temam nada, porque a segurança, segundo Donald Trump, será mantida em todos os locais de jogos lá no Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. Esperamos que isso aconteça, até porque nós tivemos 2 mortes bastante estranhas, né? De uma deputada estadual e do seu marido, que foram assassinados lá em Minnesota. Bom dia, doutor Emílio Puime, advogado, torcedor do Santos. Ele vê o Mundial e lembra do bom momento do Santos, outrora, com seus 2 campeonatos, com Libertadores. O Santos que até abdicava de participar de Libertadores por conta de jogos internacionais. Hoje o Santos está aí numa situação, saiu momentaneamente da zona de rebaixamento, mas vive um momento de expectativa de renovação de Neymar. Segundo informações extraoficiais, não são oficiais ainda, Neymar conversou com seu pai conversou com o Marcelo Teixeira e deixou nas entrelinhas que Neymar deve renovar por um ano, e ficará. Aí me veio o sentido de dizer assim, agora vai. Bom dia, doutor Emílio. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Virgínia. Bom dia aos ouvintes. Agora vai. Esperamos que sim. Só precisa saber para onde que irá, né? O Santos precisa, o Neymar precisa do Santos, Santos talvez precise do Neymar, desde que ele volte a jogar futebol. Não precisa ser a excelência, mas que jogue. É importante para que o Santos possa se recuperar no campeonato. O governador Tarcísio Gomes de Freitas esteve na Baixada na última sexta-feira e perguntado que foi sobre os pedágios. 11 pedágios que estarão sendo implantados no sistema Free Flow. Aquele que você passa, não precisa parar com ninguém, mas a cobrança vem para você pagar. Se poderia haver um estudo ou um reestudo para tirá-los. Ele disse, impossível, precisamos pagar as contas, investimentos são feitos. Então, esqueça aqueles que mandaram para mim se os pedágios seriam removidos. Não, pelo contrário, serão colocados nas rodovias aqui do litoral, principalmente do litoral sul,
com o Vale do Ribeira. Mas deixou também boas informações. Daqui a pouco a gente vai ouvir o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, vamos ouvir o governador Tarcísio Gomes de Freitas, o prefeito Santos, falando sobre essa visita da última sexta-feira aqui na cidade de Santos. Mas também, meu querido Marcelo Rocha, gestor de finanças, CEO da M. Rocha Contabilidade, o prefeito de São Vicente foi mencionado pelo governador. O prefeito de São Vicente, Caio, quase que eu falei Caio França. Caio França lá estava, né? Até inclusive cumprimentou, mas ele não é o prefeito. O prefeito é o Caio Amado. Mas o Caio Amado estava com uma delegação do Estado, convidado que foi até pelo governo de Israel, né? Eu não sei se ele foi convidado para passear e conhecer ou para ser bombardeado, porque meio complicado essa visita. Ele teve que parar a visita num aeroporto, mandou uma mensagem. Dei a impressão que até o prefeito achou que todo mundo estava preocupado com ele, né? Porque ele gravou um vídeo e eu vi muita gente dizendo assim, ora, é problema seu, né? Eu acho que o pessoal está até sendo um pouco áspero, né, com o prefeito de São Vicente, né? Mas ele viajou para trazer progresso para a cidade. Mas o governador disse, não esqueci de São Vicente, estarei assinando um convênio para a maternidade que está montada, ou pelo menos está construída, lá em São Vicente, para que ela possa ser colocada em funcionamento. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Edu. Bom dia, doutor. Bom dia, Virgínia. Bom dia a toda a audiência. Pois é que ele gosta de se vitimar, né? Ele se vitimiza demais, né? E ele usou o termo errado, né, na postagem dele. Ele falou, foi um livramento. Na verdade, ele não estava dentro de um processo para ser livrado de alguma coisa. Né? Exato. Então, ele teve uma prudência. Não foi ele que teve, né? Foi a comitiva, né? Por prudência, retornaram. Não foram para Israel. Exato. Foi um livramento, tal. Então, não é um livramento o que ele teve. Foi uma prudência que a comitiva teve e voltou. E aí ele se vitimiza todo, tal, que é o que ele gosta de fazer. Gestão ele não sabe fazer, mas se vitimar, até poderia se candidatar para ser artista, né, de alguma novela, alguma coisa assim. E aí ele foi para a rede social e alguns jornais publicaram. E aí ficou difícil, porque o pessoal até foi um pouco indelicado, né, em algumas postagens. A gente até não pactua. Não, sim, eu vi algumas radicais com o prefeito. De postagem assim, mas ele busca por isso. Ele busca por isso. Não faz uma gestão de qualidade, mente nas redes sociais e aí acaba recebendo esse tipo de retórica. Né? Então é difícil. E essa questão do governador, ele está sendo bastante atuante. Está sendo bastante atuante na região e se não fosse ele com a sensibilidade dele, São Vicente estaria numa situação muito pior. Ele canalizou para São Vicente, para a região aqui, para as 9 cidades, 33 milhões de reais para a saúde, e metade desse valor foi para São Vicente, para consultas, exames, para custear o que nós temos lá de equipamento de saúde. Isso é sensibilidade, não é trabalho de articulação, de deputado e tal. Ele não teria nenhuma obrigação disso, até porque os outros municípios, como é que ficam nessa situação? Sim, né? sim. Então, é sensibilidade mesmo. Por exemplo, Santos, ou Emílio, estava aí numa angústia nos últimos 30 dias em relação a repasses do Hospital dos Estivadores. O secretário Adriano Locardi até foi muito sensível em dizer o seguinte, estamos dentro do possível que a cidade ainda tenha a possibilidade de manter em atividade o hospital, então não fechará em momento algum, mas os repasses do Estado não vinham, né? E aproveitou-se, inclusive, também a negociação com o governo do Estado, a vinda do governador, junto com o prefeito Rogério Santos, e o governador trouxe aí um alento. A gente vai, inclusive, eu vou ouvir a sua palavra, nós vamos no intervalo, a gente vai ouvir o governador, o deputado, governador e o prefeito, falando sobre isso, os repasses, como é que eles repassaram, e esse assinar um novo convênio para que os repasses venham. Nós comentamos aqui na sexta-feira com o Fernando Chagas, que ele atuou por mais de 40 anos na prefeitura, então quando um convênio é encerrado, né, Emílio, tem que ser o jurídico da prefeitura, do estado, tem que sentar, eles têm que conversar, tem que ser feito um novo convênio, um novo contrato para assinar. E muitas vezes isso fica parado, né, por algum motivo, que não deveria, até porque mexe com saúde, e mesma coisa que os ouvintes questionaram por conta por que não, né, e a gente ainda não teve a resposta, mas vamos descobrir com certeza a não contratação de novos motoristas para o SAMU em Santos. A gente percebe que saúde é algo em primeiro lugar, mas o governador trouxe, como disse o Marcelo, essa informação, essa sensibilidade de repassar valores para as cidades da Baixada, principalmente aqui para os ativadores também. É importante o que o governador tem feito, como disse o Marcelo, ele está muito atuante aqui na região,
Isso é muito bom para todos. E a gente percebe que ele está tendo uma visão, né, macro da coisa. Ele não está destinando como era, especialmente na saúde, tudo era essencialmente destinado a Santos, porque aqui temos estrutura, Santa Casa, agora tem o Hospital Oswaldo Cruz, o Estivadores, né, administrado pela Oswaldo, não é Oswaldo Cruz, né? A Fundação Oswaldo Cruz, nos Estivadores. Isso. Então, ele destinando isso a São Vicente, né, que é uma cidade que tem dificuldade, né, a gente sabe há muito tempo, e tem uma grande população, é importante. Nós precisamos destinar verbas na saúde, educação, para todos os municípios, de forma igualitária, claro, mas é importante. Eu vejo o governador de São Paulo tendo uma boa gestão. Acho que ele está indo muito bem, né, independente de viés ideológico, as pessoas às vezes criticam ele, isso ou aquilo. O importante é que, para São Paulo, eu entendo que ele tem sido um bom governador. Nós vamos ao intervalo, depois também vamos falar que o governador declarou também na sexta-feira que a terceira pista da Rodovia dos Imigrantes terá início das suas obras no ano que vem, 2026, e o governador Tarcísio, em visita à cidade, informou que os ajustes do projeto do túnel também imerso Santos-Guarujá estão sendo providenciados. Ele até ressaltou que a republicação do documento foi uma necessidade, até por conta de ajustes técnicos e ajustes até para que possa ser feito o leilão do edital. O edital foi publicado, aí você tem o leilão aconteceria agora, né, em agosto, passou para setembro, dia 5 de setembro, e com a elevação dos valores. Mas acredita-se que dos valores mencionados, primeiro seriam 5,9,6 bilhões de reais e passou para 6,8 bilhões, esse valor não será o valor utilizado, será um valor ainda maior, que no início da obra, com certeza, vai ser ampliado. Mas o governador falou da terceira pista, falou do túnel, também foi perguntado em alguns momentos sobre o trem que deve ligar o litoral a São Paulo e a capital, o que pode ser um avanço, né, ligando áreas importantes do estado, e declarou também que a Baixada Santista, o estado de São Paulo, tem as melhores rodovias do Brasil e, por isso, os pedágios são necessários para manter essa qualidade. A gente vai ao rápido intervalo, em nome de Imuniz, Logística Soluções em Comércio Exterior, Eng Plus, construtora incorporadora, conheça, né, os residenciais, o Bale na Prost de Souza e também o Ilha de Paros, na Epitácio Pessoa, duas opções para que você possa morar em Santos. Tem a caçulinha do grupo, a construtora Life, que está finalizando o Piazza Torino, na João Freire 363, últimas unidades, faça a aquisição do seu imóvel a partir de 548 mil. Olha quanto valoriza um imóvel, hein? Foi lançado aqui, a unidade mais barata era 278 mil. Isso há menos de 2 anos atrás. Agora você pode adquirir ainda com chances de ter uma valorização muito grande. E vem um novo empreendimento da Life, hein? Inclusive a Virgínia está aqui dentro da possibilidade, tentando agendar aqui parte da diretoria, né, Virgínia, da Life, para que nós possamos falar do novo lançamento que será o Palácio de Nápoles, na Rodrigues Alves, né? Um grande lançamento, muito próximo da Conselheiro Neves, para que você possa comprar o seu imóvel com Minha Casa Minha Vida e opções com a Caixa Econômica Federal também. Também destacar M. Rocha Contabilidade, a sua contabilidade ágil, parceira. Você precisa de departamento pessoal? Está precisando, que eu sei, né? Planejamento tributário? Esse, então, não vou nem dizer que você não precisa, está perdendo até tempo, né? Você quer abrir uma nova empresa? Ou quer mudar e ressignificar o que sua empresa faz? Eu vou mudar aqui porque isso aqui não estou fazendo mais, estou fazendo isso aqui. Ela deve fazer o quê, Marcelo? Esse empresário deve procurar. Pode ligar, 3022 3942 e fale com a equipe lá da M. Rocha. Isso. Liga lá, agenda uma reunião, leva toda a sua documentação, né, que nós fazemos uma análise prévia, né, para verificar se você está pagando mais imposto do que devia e qual o melhor caminho, né, para a sua empresa no próximo ano. Olha, né? Para esse ano já não dá mais ainda. Exato. Para mudar, né? Mas no próximo você já consegue se planejar e verificar aí uma possibilidade. Mas isso é fundamental, né, Marcelo? Planejar para uma mudança bem feita. Exatamente. Para esse ano você consegue verificar as possibilidades de retorno. O que você pode pegar de volta aquilo que você pagou a mais. Não só agora, mas também dos últimos 5 anos, ou até mais, se for o caso, mas aí com a ajuda de um profissional gabaritado, né? E para aquele MEI, né, Marcelo? O MEI falou assim, caramba, eu sou MEI, mas comecei a perceber, eu tinha 2, 3 clientes. Hoje eu tenho 70 clientes. Eu tinha um ganho de X reais. Hoje eu não tenho mais X reais. Eu tinha 4X. Hoje eu tenho 20X. Devo permanecer no MEI ou poderia alçar um voo maior
para a empresa, inclusive, poder crescer e também faturar mais, porque o MEI tem lá o seu limite. Tem o seu limite. Se você já está perto de extrapolar, né, ou já extrapolou, aí, se já extrapolou, não tem jeito, você tem que mudar de regime. Né? Se está perto de extrapolar, é a hora de você analisar. Esse é o objetivo do MEI, que você entre, comece a empreender, cresça, se desenvolva, né, comece a gerar emprego e renda, sinta o cheiro de empreender, que é muito bom, né, você ficar livre das entranhas do governo, né, olha só que legal, você ter a sua independência, né, e você verificar aí a possibilidade de mercado e, claro, abrir mercado e começar a ter um faturamento maior, gerar mais emprego, mais renda, e aí você vai crescendo, Edu, vai crescendo, quando você menos esperar, você já pode estar aí com uma pequena rede, alguma coisa assim, um empreendimento maior. É esse o objetivo da MEI, né, do MEI. É que, infelizmente, muita gente desvirtua, né? Mas se todo mundo seguisse a regra, fosse atrás do Sebrae ou de profissionais de excelência, né, para buscar aí uma orientação, um caminho e tal, não tem a menor sombra de dúvidas que nós estaríamos hoje em outro patamar no que tange a empreendedorismo. Olha, tá aí uma dica importante também, né? Eu tenho, por intervalo, depois do bloco, tem uma pergunta que já foi feita no domingo pela manhã, o Dr. Roberto mandou, e eu anotei aqui, para a gente não esquecer, porque ele declarou para mim aqui o seguinte: pergunte ao doutor Emílio a relação do INSS, pois a justiça está avançando demais em relação ao BPC. É um caminho que se buscou, porque a gente tem aí o BPC como responsável por 1/3 das concessões do benefício dos governos, mas através de busca por advogados. Caso contrário, o INSS se finge de surdo, cego e mudo e não dá atenção, como muita gente está na fila da aposentadoria também. No outro bloco, o doutor Emílio comenta isso, o doutor Roberto já mandou bom dia hoje às 5 horas da manhã, até porque estaria subindo a serra. E segundo ele, por volta das 6h15 da manhã, o trânsito na Imigrantes era lost. Ele disse que poucos carros, apenas caminhões, não tinha movimento, hoje não tinha quase movimento às 6h15 da manhã, chegou em São Paulo em 39 minutos. Será que o pessoal com frio não foi trabalhar? Essa notícia realmente saiu hoje no noticiário logo cedo, né? Foi realmente de estranhar. Espanto, né? Não tinha quase ninguém na estrada, apenas os caminhoneiros. Eu acho que o santista realmente não gosta de frio e falou assim: vou esperar sair o sol para subir a serra. Foi difícil sair da cama hoje. Mas... porque tem dia que você sobe 4 horas da manhã, o trânsito já é pesado, né? Mas hoje não. O doutor Roberto, que está indo para a região de Campinas, ali Vinhedo, Valinhos, falou: não, Eduardo, uma maravilha, ó. Ele falou que poderia ser todos os dias assim para que pudessem as pessoas seguirem, né, nos seus destinos. Ou já estão emendando em feriado, né? Quinta-feira. Será, Marcelo? Terça, quarta, sexta, como é que... Um país riquíssimo como o nosso... Já foram embora, já. Apenas uma suposição. Começa a me preocupar essa sua suposição. Ou então o pessoal já veio para cá e ficou, né? Também. Só vai embora depois. Já estão aí. Vai saber, né? Porque, inclusive, não tem previsão de chuva, mas é importante também. E também destacar a Escola Santista de Astrologia, a pioneira da Baixada Santista, sob a direção do Jorge, astrólogo, e também da Márcia Bernardo, que tem cursos, palestras, e você pode participar de muita coisa para aprender, para evoluir e conhecer um pouco mais de você. Ligue 13997-467839. E também, para finalizar, antes do nosso intervalo, aquele cafezinho gostoso, né? Você tem aí uma marca de café, está escondida, só você aproveita, ou pouca gente sabe que você existe. Venha mostrar sua marca de café aqui para nós, para que nós possamos saboreá-lo, né? Com o maior prazer, trazer aqui você para falar: ó, meu café vem de tal região aqui do estado de São Paulo, da Mogiana, ou vem do Cerrado, ou vem do Triângulo Mineiro, né? Vamos falar desse café e vamos colocar aqui para os nossos convidados conhecer a sua marca também, porque de manhã a bebida mais consumida no planeta é o café. Só existe um lugar que o café não é tão consumido como no resto do planeta. Arriscaria dizer onde é, Emílio? Não sei. Não sabe. Marcelo arriscaria? Tem um lugar no mundo que o café perde, mas de longe, para uma outra bebida. A China. Lá os chineses, eles gostam de chá. Chá. Inclusive tem uma rede de chá. É um fast food diferente, que virá para o Brasil agora, a primeira rede de fast food chinesa virá para o Brasil, e o seu carro-chefe são chás e limonadas. Aí o Choco está dizendo: alô, Xi Jinping. Ele falou, não eu. Tá?
Será que ele vai mandar bloquear minha rede? Né? É bem possível, bem possível. Não se esqueça que eu estou no ponto a ponto hoje. Eu não sei de nada, foi você quem falou. Marcelo vem com essa história de gafanhoto, percevejo, os araquirídeos todos. Vem tudo torradinho ali, né? Com molinho ainda, você tá aí. Sei lá. O senhor gosta? É lá na China, não é? O senhor gosta? Tailândia, assim. Tem também. Eu adoro ver os outros comendo. Então, tá bom. Vamos ao intervalo em nome de Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, deixar o seu carro original, a lataria tá com aquele amassadinho. Você não quer fazer funilaria, raspar tinta, passar massa, fazer funilaria, pintar de novo? Isso tira a originalidade do seu carro? Não precisa. Muitos casos, ou na grande maioria, não precisa. Ligue 974085990, fale com o nosso querido Ronaldo Hammer, corintiano, né? Inclusive o Hammer foi para frente da televisão procurar o jogo do Corinthians no Mundial. E ficou procurando aqui, procurando ali, e não achou. Aí o filho dele falou, pai, o Corinthians não está no Mundial. E aí o Hammer falou, é verdade. Lapso de memória. Um abraço, nosso querido Ronaldo Hammer, o melhor martelinho de ouro do Brasil. Rápido intervalo, eu volto já. Não saia daí. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a uma quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/bar. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o Residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos
nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Runner Martelo de Ouro. Querido, que é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro Runner. Ronaldo Runner, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui, na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí, 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Ronaldo, obrigado pelo carinho e atenção aqui, sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo, vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002, né, aqui em Santos, desde 2007, né, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fizemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando para o nosso. Então, vamos olhar para pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Runner, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui, ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta às 9h03, né? E mando um abraço para o nosso querido Antônio Sanches lá do Guarujá, um abraço para ele, para a família, um abraço para o Luizinho que está lá na Irlanda, torcedor do Santos, perguntou quando começa aí as obras da nova Vila Belmiro. O presidente Marcelo Teixeira declarou que as obras para a modernização da Vila Belmiro devem ocorrer somente a partir do ano que vem, né? Esse ano não. Mas envolto aí muito mistério em relação a este acordo, né? Entre a possível renovação do Neymar com o Santos e também uma nova estrutura em Praia Grande. Fica para outro dia a gente comentar, mas segundo o jornalista Aldo Neto, na sexta-feira, precisa ter transparência. O Aldo Neto, inclusive, está cobrando o próprio Conselho Deliberativo que possa se manifestar. Mas a gente vai aguardar e vamos também tentar alguns convidados para que possamos falar sobre isso. Mas eu disse aqui na sexta-feira, tivemos a visita do governador Tarcísio Gomes de Freitas, que Emílio e Marcelo, o presidente Lula, cada dia vai caindo a popularidade dele, né? Para piorar a situação do presidente Lula, ainda a popularidade tem caído muito também em alguns nichos importantes. Por exemplo, os evangélicos, que somam um público bastante interessante para o eleitorado numa eleição, para um candidato da eleição. E os evangélicos têm a cada pesquisa dizendo o seguinte: não acreditam, não apoiariam e não vão apoiar ou o presidente Lula ou qualquer candidato do seu partido numa possível reeleição. Aí eis que o governador gravou um videozinho curtinho, meio que focado e voltado direto para isso. E ontem em Brasília, no Rio de Janeiro, a conversa de bastidores, que daqui a pouco a gente comenta, é que o presidente Bolsonaro teria dito: quem sabe a gente poderia traduzir uma chapa entre Tarcísio Gomes de Freitas e Michele Bolsonaro como vice. Então surgiu esse comentário no final de semana lá no Rio de Janeiro. Depois a gente vai comentar isso. Antes vamos ouvir então a passagem do governador na sexta-feira, como não foi dentro do horário do programa, foi mais tarde. Fala aqui o governador, fala o deputado Paulo Alexandre, governador de novo e o prefeito Rogério Santos. Vamos ouvi-lo. Da independência, José Bonifácio, né, que nasceu no dia 13 de junho de 1763, completando aí 262 anos. Uma pessoa que fez a diferença, um grande estadista, um grande naturalista, um grande estudioso, uma pessoa que foi fundamental na história do Brasil. Isso é muito importante, que a gente possa levar esses valores, essas boas práticas, sobretudo para a vida pública, porque é através da política que a gente transforma a vida das pessoas. E hoje, o Zé Bonifácio destacaria aqui uma qualidade dele, dentre muitas, que é o fato de ter sido um grande estadista. E através dessa postura de estadista, ele trabalhou muito e conseguiu muitas coisas para o nosso Brasil, dentre elas a principal, a questão da nossa independência. E é assim que a gente precisa fazer na vida pública, é ter essa visão de estadista. Se hoje a gente está tendo a oportunidade aqui da Raquel anunciar aqui essas boas obras da Artesp, falar da terceira pista da Imigrantes, que vai ser fundamental e importante, se a gente tem o túnel Santos-Guarujá se tornando realidade depois de 100 anos, é porque a gente tem um estadista à frente do governo do estado de São Paulo, que é o governador Tarcísio, que sabe dialogar,
que sabe fazer a boa política. A gente vive num mundo de rede social que muitas vezes o político está atrás de like, de curtida, de compartilhamento, e o governador está atrás sempre de resultado para a população, que é aquilo que a gente verdadeiramente precisa. Essa política do ódio, da raiva, da polarização, leva a gente do nada para lugar nenhum. Um dia importante, um dia de muitas entregas, um dia também de visitas. A gente está falando só dessas visitas, e na cerimônia de hoje, 1.575 unidades. Mais 1.575 moradias aqui para a Baixada Santista. Nós temos um anúncio importantíssimo hoje, que é a questão da saúde. 3 convênios assinados, a gente está liberando aí 140 milhões de reais, são 58 milhões de reais para o hospital dos estimadores aqui em Santos. A gente sabe a importância, o trabalho que o hospital dos estimadores faz, principalmente na questão da atenção materna e infantil. Então a gente está renovando o convênio, 16 milhões de reais para 2 hospitais importantes, o Hospital de Peruíbe e o Hospital de Jequitinhonha. O prefeito de São Vicente não está aqui, o Caio está em viagem ao exterior, mas eu já me comprometi no dia 24, está na reunião do Conselho de Desenvolvimento da Baixada, para anunciar também um convênio para a maternidade de São Vicente, para a gente garantir também o custeio da saúde em São Vicente. Então, assim, em setembro, a gente vai conhecer o consórcio que vai fazer o túnel Santos Guarujá. Aí, de fato, a gente vai começar e vai tornar o funcionário do Santos Guarujá uma grande realidade. E temos também o andamento do nosso projeto da terceira pista da Imigrantes, projeto super importante. A gente está falando também de mais de 6 bi de investimento, que vai ligar lá no quilômetro 43 da Imigrantes, até chegar na Cônigo Domênico Langoni. Uma obra fundamental. A gente está falando de aumentar a capacidade de 145% para os veículos pesados, que a gente vai resolver a questão de rampa. E a gente está falando de uma obra de 21,5 quilômetros, mas que tem 17 quilômetros de túneis, vai ter lá o maior túnel da América Latina, de 6 quilômetros, e eu tenho certeza que é uma obra super relevante, que vai começar, se tudo der certo, também no ano que vem. Investimentos na continuidade do contrato com o Hospital dos Estimadores, uma maternidade de alta qualidade, investimentos também na habitação, além das 1.000 unidades que estão quase prontas, mais 153 unidades para movimentos de moradia, bem importante, e para as pessoas de notícias também. E outros projetos que a gente já vem fazendo com o governador, o Parque Palafitas, a Nova ETEC FATEC na Zona Noroeste, muito trabalho pela frente, mais projetos que ainda vou entregar hoje para ele. O governador quer fazer mais, a gente está com o projeto aqui para mostrar o que a gente vai fazer, transformar o DIC da Vila Gil, do São Manuel, onde tem palafitas e bairro. Então, o DIC da Vila Gil, o projeto de lei encaminhado para a Câmara, transformar em bairro da Vila Gil. Por isso fizemos as palafitas, por isso a gente está pavimentando o contrato, o centro cultural, é isso que a gente está fazendo para melhorar a vida das pessoas, e a parceria com o Estado é fundamental. Tá aí o prefeito Rogério Santos finalizando as falas. Nós tivemos antes o governador Tarcísio Gomes de Freitas falando sobre túnel, sobre terceira pista, do sistema cheio de imigrantes. O deputado federal Paulo Alexandre Barbosa comentou antes do governador também sobre o que esperamos, Marcelo e Emílio, de políticos, não ficarem apenas nas redes sociais como blogueiros, e sim produzindo efeitos como estadistas. Aí ele citou a referência ao governador Tarcísio Gomes de Freitas. Anteriormente, o governador já tinha dito a importância de vir a Baixada e a data por José Bonifácio, mas a gente percebe que são entes que vão trabalhando, A gente precisa desse conjunto de ações para que elas possam proliferar progresso. Marcelo, ele citou aqui moradias para a Baixada, citou a questão da saúde para Peruíbe, litoral norte taense, citou para Santos, citou para São Vicente, dia 24, assina o convênio da nova maternidade de São Vicente, citou e até a ausência do prefeito de São Vicente, que eu acho que era um momento mais importante ele estar aqui do que ele estar em viagem, que na verdade não resultou em nada, Mas é um momento importante. A gente tem que cobrar o governador mesmo, Ele até citou uma dúvida que tinha, que foi o convênio de estivadores já está assinado novamente, mas é isso que o eleitor espera. Exatamente. E é um momento certo para cobrar os políticos. O Tarcísio, ele tem um alvo. Ele tem um alvo aqui na nossa região, que é o Márcio França. Então ele vai fazer de tudo na cidade do Márcio França, na região do Márcio França, para calar o Márcio França. Então ele vai trazer obras na cidade do Márcio França. Ele vai atacar, trazendo benefícios, aí a maternidade, mais recursos. Por quê? Quando o Caio França, quando o Márcio França falar alguma coisa, o governador não olha para a Baixada, não faz isso, não faz aquilo. Ele fala, estamos lá, fizemos isso, fizemos aquilo. Então, prefeitos da Baixada Santista, é o momento certo de buscar, de levar projetos e trazer os recursos para esses projetos. O governador está com os olhos virados para cá, porque o Márcio vai ser potencial candidato aí ao governo do Estado. Concorrente direto, ou quem é o grupo dele, cara. Exato. Então, para minar toda a narrativa, que o Márcio é bom de narrativa. Não deixa dívidas.
mas ele é bom de narrativa. Né? Então, ele vai falar que o governo atual não olhou para a Baixada, não fez isso, não fez aquilo outro e tal. Então, é o momento certo. E a cidade alvo do governo do Estado é São Vicente. Então, para o prefeito Amador de São Vicente, é a hora de colar no governador, levar projetos e trazer recursos para fazer os projetos saírem. É Amado. Já falou Amador, é Amado o sobrenome. Ah, tá. Entendi. Agora entendi. Ele sempre se vitimiza. Então tem sempre errado o sobrenome. Tem sempre uma dor no processo. Sempre uma dor, né? Esse Amado não é um calor da relação com o prefeito Amado? Então, não nada, né? O senhor falou pouco de oratória. Deixa eu destacar aqui, Emílio, que, por exemplo, na final da Nations League, o Yamini Lamal, quando passou pelo Cristiano Ronaldo, só botou o dedinho assim, não olhou para a cara do Cristiano Ronaldo, acho que foi falta de educação, falta de sensibilidade. Você citou aqui do governador, o governador, logo que subiu ao palco para se manifestar na sexta-feira, uma das primeiras personalidades que estavam, né, à frente dele era o deputado estadual Caio França, do qual o governador fez o quê? Adivinhem. Estendeu a mão, sorriu e cumprimentou. Só fiz uma ilação de um fato ou outro, até para o Yamin Lamal, que é novinho, 17, fez 18 anos agora, aprender, né? O seu adversário, você também, né, dá a palma da mão ali, dá a mão, dá a face. E aí eu percebi, inclusive, que o próprio deputado estadual Caio França ficou ali, sorriu, cumprimentou, que é um momento justamente dos homens, né? É um momento de mostrar, né, Emílio, honradez, justiça, equilíbrio, e o que está certo, está certo. Essa é a postura que nós, cidadãos, eleitores, esperamos dos nossos representantes. Uma coisa é você ser adversário político, outra coisa é ser inimigo. Então, a postura aí que você cita do governador e do deputado são adversários, porém, naquele momento, é um evento de interesse da região, e o Caio representa né, a região como deputado. E o governador é o presidente, né, do nosso estado. Então é importante que eles tenham um bom relacionamento, até porque o Caio, tenho certeza que ele vai buscar verbas para a região. É importante, não importa a ideologia ou o que vai, como disse Marcelo, o ano que vem nós teremos eleição. Ele é de outro grupo, óbvio que ele vai apoiar o pai, ou quem o pai também o apoiar, mas essa é a postura que a gente espera, não é ficar aí gritando, esperneando, não vou comparecer porque ele é meu inimigo. Não, ele é o governador do estado, precisa, institucionalmente, a gente precisa começar a cultivar isso, não é? Porque a gente vem aí de sucessivos governos que a institucionalização foi deixada de lado. Então, todos são inimigos, nós contra eles, eles contra nós. Isso tem que acabar, porque quem acaba perdendo com isso é a população. E essa postura é importantíssima e a gente percebe que o resultado vem. O governador sempre comparece aqui na região, ele traz notícias, ele renova as propostas, ele atualiza o que está acontecendo, o que ele objetiva fazer. Então, é nesse sentido até que eu comentei que ele está fazendo um bom governo para São Paulo e para a região que, costumeiramente, os governadores deixam a Baixada Santista, né, Litoral Sul aqui, um pouco abandonados. É bem por aí, né, Marcelo? A gente espera que aconteça isso, e com relação à fala do governador específica para a Baixada Santista, a gente imaginar que nós tenhamos o início do túnel Santos-Guarujá. Nós tenhamos a obra também ligando o Planalto à Baixada Santista à terceira pista, que é fundamental até para a questão portuária. Nós falarmos de um novo modal, que nós já tivemos esse modal quando criança, que era o ferroviário, o Brasil perdeu essa capacitação do modal ferroviário, tínhamos mais linhas férreas do que os Estados Unidos, e hoje nós estamos distantes anos-luz dos Estados Unidos, a menos. Esses efeitos todos, até no Estado, começam a colocar o governador numa seara, não no Estado, mas numa classificação nacional, ao invés de disputar uma reeleição, porque isso já é voz corrente dentro de uma força que existe de apoiadores do governador, que ele sai candidato à presidência e não à reeleição no Estado, Marcelo. Olha, o governador é um potencial candidato a presidente, né?
até agora, se não acontecer um tsunami, uma hecatombe, alguma coisa, ele tem muito potencial para ser o candidato a presidente do grupo de direita, né? E ainda abraçado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Independente dele estar elegível ou inelegível, que é o mais provável, né, que ele continue inelegível, ele vem abraçado pelo grupo e aí o vice ou a vice é a que fica aí na disputa, né? Que essa disputa não vire uma guerra, porque quando vira uma guerra aí começa a fragmentar o grupo e isso acaba não sendo muito bom. Então eu fico só na dúvida, né? Porque ele está fazendo um bom trabalho em São Paulo, né? Ele saindo, será que o grupo dele de direita tem alguém que possa substituí-lo à altura para entrar? Seria o Ricardo Nunes? Seria o vice dele hoje? Né? Seria o Kassab? Quem seria? Né? Então aí fica essa dúvida para ver quem vai concorrer, por exemplo, com o Márcio, ou quem vem do PT, ou quem vem do outro lado, né? Então aí fiquem aberto, né, para ver como é que vai ficar o cenário para governador aqui no estado de São Paulo. Ô, Emílio, para a gente mudar de tema, e é muito claro isso, a ausência e a falta, provavelmente o ex-presidente Jair Bolsonaro não consiga mesmo, pelo impedimento que ele tem de candidatura, e aí essa conversa no final de semana, não havia muito encanto em relação a isso. Mas algumas forças que apoiam o ex-presidente disseram o seguinte, a situação não vai converter para que nós possamos lançá-lo candidato. Então, seria bom já começar a antecipar para fazer uma mensuração no Brasil inteiro, porque a eleição não é apenas no Estado, em todo o país. E aí despertar o interesse em relação a alguns nomes. O nome que veio em primeiro lugar é o do Tarcísio, em que pese outros querem se colocar nessa situação, mas aí seria a junção com a própria esposa do ex-presidente, a Michele Bolsonaro. Não sei se isso pega como vai dar a liga, né? Mas é uma possibilidade que está sendo ventilada, né? Ainda não foi confirmada, mas como ano que vem vai voar, nós já estamos praticamente caminhando para o 7º mês do ano, então o ano vai voando, chega a julho, voa mesmo, e aí o que acontece? Todo aspecto em Brasília gira em torno também dessa eleição do ano que vem, porque o enfraquecimento do governo Lula está perdendo a mão. Nesse momento, inclusive hoje, o ministro Fernando Haddad está saindo de férias. Ele vai tirar uns dias de férias, que ninguém de ferro, e volta dia 22. E o clima, daqui a pouco a gente vai falar em Brasília, não é dos mais favoráveis ao governo, inclusive porque o Hugo Mota, que é o famoso morde a sopra, cada hora ele dá num lado, né? E agora ele resolveu criticar de vez o presidente Lula, a política financeira do governo, então também meio que ameaçando o seguinte, não vou apoiá-lo numa reeleição. Pois é, é uma confusão, né? O governador Tarcísio parece aí ter uma vantagem em relação aos outros candidatos da direita. O Caiado, vou citar só dois aqui, o governador de Goiás e o governador de Minas Gerais, né? Esses dois eles já não vejo como viáveis, assim, nacionalmente, já estão até desgastados pela reeleição, a gente sabe disso que acontece. E o Tarcísio é o menino dos olhos do presidente Bolsonaro. Acredito que será ele o escolhido. Aí também acredito que o Bolsonaro vai levar essa tentativa de candidatura, seguindo até o que o Lula fez lá atrás, já até acabou por se inscrever na eleição até o finalzinho, mesmo sabendo que não seria candidato na época da prisão, e depois foi o Haddad candidato. Acho que o Bolsonaro vai usar a mesma tática para ficar e ser influente, né? Porque ele, obviamente, tem uma liderança, tem uma potência eleitoral gigantesca, não pode ser menosprezado, inelegível ou não. Agora, a mulher dele, as pesquisas mostram que ela tem uma viabilidade, não para ser presidente, mas ela tem uma quantidade de votos muito grande, né? Por ela mesma, ela tem viajado o país inteiro. Enquanto aí a gente vê a primeira-dama, né, a Janja, fazendo bobagens, a Michele tem tido uma postura assertiva. Ela tem viajado o Brasil, mostrado a cara, especialmente no eleitorado evangélico, não é? Então, ela pode ser, sim, uma parceira do candidato principal. E talvez isso vá catalisar muitos votos até
femininos. E um detalhe, o governador citou Salomão, passagens bíblicas, né, dizendo as virtudes de um homem e as questões que elevam o homem, que também o desabonam, né? E ele claramente se diz católico, mas caminha por uma vertente muito forte também. Se a gente somar o público católico com o público evangélico, você teria uma frente eleitoral muito grande. E a Michelle Bolsonaro é uma pessoa que declaradamente é evangélica. O presidente Jair Bolsonaro sempre declarou que era católico, depois deixa de ser católico, acho que não é nada nesse momento, né? E vai mais ou menos caminhando para essa área. Mas vamos aguardar ali o que pode acontecer. Uma outra informação, mudando o nosso tema às 9 horas e 22 minutos, mandando um abraço para o Ayrton lá em Itajaí. Bom dia, Ayrton. Bom dia para você. Você diz frente aí frente fria de Santa Catarina é muito forte, mas o sol já se faz presente aqui em Itajaí Navegantes, e a previsão também não é de chuvas, mas é uma previsão de mais para o feriado. Temos uma mudança com uma nova frente fria chegando. Aqui também, mas é uma frente fria com chuva não. Um abraço também para o meu amigo Eduardo lá, Carlos Eduardo, em Campinas, mais um cientista na região de Campinas. E, doutor Emílio Marcelo, gastos da meta fiscal ultrapassam 300 bilhões de reais. O governo Lula atual, que é o famoso governo Lula 3, grande parte do valor foi descontado já em 2023, após a aprovação da PEC da transição e com pagamento de precatórios. Doutor Emílio Marcelo, o governo não consegue fechar suas contas, não consegue segurar e repreender a ele mesmo, né, com relação aos gastos públicos. E aí só vai somando um gasto considerável. Tem caminho de solução para isso, doutor Emílio? Tem, a próxima eleição. É o caminho para solucionar esse problema, né, que o Brasil trouxe de novo, trouxe o PT aí de novo para governar o Brasil. A gente já sabe que o PT sempre governa dessa forma, gastando mais do que arrecada, não se preocupando com a responsabilidade fiscal, com as contas públicas. Ele, né, é conhecido como partido da boquinha, emprega seus filiados, seus amigos com altos salários por aí, tudo isso vai impactando nas finanças. E agora a gente percebe aí, você mencionou que o ministro Haddad olha, se eu fosse ele também faria. Ele está apanhando tanto, e a culpa, né, o grau de culpa dele, que o presidente tem escapulido por aqui e por ali, fingindo que a culpa joga tudo nas costas do ministro, mas quem aprova tudo que o Haddad faz é o presidente. Exato. Então, e a população tem, as pesquisas estão dizendo, ela tem ciência de que a responsabilidade é do Lula. E nesse momento, Emílio, se me permite, depois eu quero comentar o Marcelo também, o presidente tem se eximido de aparecer injustificado, tentar dizer, vamos corrigir isso, viajando. O presidente tem mais viajado do que outra coisa, o Haddad fica sozinho, porque ele tenta explicar, ele tenta até com a educação. Na última semana a gente até publicou aqui e reproduziu os áudios, né? Ele com o Nicolas Ferreira, também com o deputado Jordi, uma sessão lamentável, ao invés de você trocar ideias. Então, me parece que ele vai sendo bombardeado, vai enfraquecendo. É um nome que o PT trabalhava ou para o governo do Estado, ou para o Senado, com certeza não conseguirá esse apelo. E o Haddad, ele começa já percebeu isso, é óbvio, que ele desenha algo que nos confirma. Então, ele tem a posição, eu li um termo em algum lugar essa semana, o governo do Lula tem uma coisa peculiar, é a posição governista, o governo da oposição. Né? Além dos partidos que apoiam o governo, também estão fazendo campanha, até por causa das eleições contra, falando aqui, ali, PP, União Brasil, os próprios petistas, né, bombardeiam no Congresso o ministro Haddad. Então, é uma coisa assim, esquizofrênica. Exato. Né, o tratamento. E o Lula, você bem lembrou, ele está gostando só de viajar, né, se divertir, ir acolher, acolá, externa, internamente. Governar, que é bom, ele não fez até agora. Ô Marcelo, ainda para piorar a situação do ministro Haddad, que viaja, eu acho que ele ia viajar, a esposa dele ia falar assim, se levar o telefone, você vai apanhar. Então, não deve nem levar o telefone. Por quê? Hoje começa uma semana, né? Semana que para muitos é festa junina, né? Festa junina para cá, festa junina para lá. Mas hoje a Câmara vota projeto que derruba um novo decreto do EOF. O Hugo Mota trabalhou, inclusive, nos últimos dias. Ontem, no domingo, ele andou ligando para vários articuladores e o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, cede à pressão dos deputados e vai ampliar o conflito com o governo. E também o STF.
após a fase de lua de mel com o presidente, com o Lula e com o governo, não tem mais, e o presidente da Câmara mudou a sua posição sobre o pacote de aumento. É totalmente contrário agora, diz que não vai apoiar, e pelo contrário, vai pedir o impedimento disso, que o Congresso vote contrário à aprovação do EAF e qualquer coisa que seja colocada pelo governo para aumentar a tributação. Até quando fala em tributação dos mais ricos. Ele disse que o moto, os mais ricos não podem pagar. Vai haver um conflito também de ideias, porque me parece que o Mota também começa a mostrar falta de equilíbrio e de experiência, né? Ele não está sendo equilibrado. O Alcolumbre já é um pouco mais equilibrado, dizendo que precisa estudar, o Senado vai averiguar com mais calma, mas os deputados, o Mota está batendo mesmo. E até em relação à Carla Zambelli, ele mudou. Ontem ele declarou que ia solicitar o pedido de cassação da Zambelli, né, direto pela presidência, ele falou, não, ontem. Ele declarou para alguns amigos, no almoço com amigos, que eles se juntam todos os dias, que agora ele vai submeter o pedido de cassação para a plenária do Congresso, para a Câmara Federal. E a plenária definir, e se houver corporativismo, já viu, ela não é cassada. Então, ele mudou também esse posicionamento, batendo de frente com o presidente e batendo de frente com pontos de vista aí até do próprio ministro Fernando Haddad. Essa ambiguidade, né, que está trazendo aí o Hugo Mota, está meio estranha, né? Eu estava vindo para cá, e ouvindo pela Rádio Bandeirantes, pois não, o jornalista Cláudio Humberto. Lá de Brasília. E ele dizendo que no sábado estava tendo um evento, e o Hugo Mota estava presente lá, tal, e ele recebeu um chamado de convocação do presidente Lula, da ministra Gleisi, não sei quem mais, para participar de uma reunião. E por conta disso, que ele muda de opinião constantemente, para ficarmos bem atentos no desenrolar do dia de hoje do presidente junto à Câmara dos Deputados. Exato. Para ver se não vai ter algum procedimento travado, alguma coisa assim, porque algo de estranho aconteceu. E depois desse contato do presidente Lula com o Mota, inclusive em meio a festejos juninos, o Mota teve essa mudança de posicionamento. Então, ele está fazendo molecagem, né? Isso aí é mais um amadorismo. Eu sei com você, né, Marcelo? Né? Combine e concordo com você. Quando você vira as costas, eu já não concordo mais. Sabe, dá vontade de falar certas coisas que até... Na verdade, Emílio e Marcelo, tanto o ex-presidente Bolsonaro como o presidente Lula, qualquer presidente, muitas vezes eles são levados para um caminho que o Congresso quer, que a Câmara Federal quer, que o Senado quer, não o que deveria ser feito, para atender, porque, na verdade, o Hugo Mota está pleiteando o quê? Um soldo com aposentadoria somados para os deputados, e não baixar as contas. Ele está pleiteando, junto ao governo, o aumento da representatividade dos deputados. Ele está pleiteando o aumento das custas, né, que possam aumentar. Declarou, inclusive, para alguns amigos do sábado, que esse pessoal trabalha bastante também no sábado e domingo, viu, gente? Que os ricos não podem pagar pelo descaso do governo. Mas não é a questão dos ricos pagarem pelo descaso do governo. É a taxação, é a tributação, né? E a gente percebe, Emílio, nós falamos de reforma tributária, já se fala nos bastidores de uma reforma da Previdência Social, aí pensando se aumentar a régua, você está muito atento a isso. Não vai bem a situação política do país, não vai bem a situação política e econômica, começa a juntar tudo isso e traz a sensação para o empresário. Eu invisto mais ou eu seguro a onda? Segura a onda. Eu vou contratar mais? Não. Eu vou segurar aqui, não vou contratar porque eu não sei o que será daqui a um mês. E nesse processo todo de economia, política, porque está misturando tudo. Você tem conflitos internos, você tem conflitos de entendimento, e o que o Marcelo falou. Ora o Mota está de um lado, ora ele está do outro. Ele acorda achando que o verde é lindo e depois do almoço ele prefere o azul. E no final da tarde ele acha que o vermelho é uma cor que deveria ser abominada. Então não dá. A gente tem uma... Se a gente for lembrar do Rodrigo Maia lá atrás, a gente for lembrar do ex-presidente, né, da Câmara Federal, me foge agora o nome, eram mais ponderados, discutiam melhor e colocavam as questões claras. Eu quero votar isso hoje, eu preciso votar. Não está acontecendo. Ele tem demonstrado, como falou o Marcelo, né, molecagem, né? Ele é imaturo, ele não tem se demonstrado preparado para o cargo que ele está ocupando, ele está achando que é assim
um diretório acadêmico, Sim. ele pode ficar fazendo discursinhos Exato. bobinhos até, né? Eu lembro, no dia que eles tiveram aquela reunião, acho que foi na casa dele, que o Haddad foi lá, expôs o planejamento, e lá na saída ele ficou lá, não se pronunciou, ficou ao lado, ou seja... Você vê a imagem, isso que você está falando, o Alcolumbre puxando ele pelo braço para ele ficar ao lado do ministro? Então, Isso então ridículo. ele é muito fraco, talvez ele tenha se colocado lá até por esse motivo, porque eram outras as pessoas que estavam sendo cogitadas. Ele apareceu praticamente de última hora, né? Talvez se apropriando aí as forças do Congresso, principalmente da Câmara, colocar uma pessoa que seria facilmente manipulada. É o que está se demonstrando. Ele é muito jovem, né? 34 anos. Isso não seria até uma questão forte mas ele é imaturo. Exato. Não tem conseguido. Se você lembrou a coisa da Zambelli, né, da deputada. Exato. Então ele não pode ficar dizendo uma coisa, depois retrocedendo, vai e vem, ioiô, né? A postura ioiô, ele precisa ser assertivo. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados, né, do Brasil. É um cargo importantíssimo e a gente não pode ver um cara desse lá. Ele está fazendo coisas bem equivocadas. E aí, tem uma caneta pesada, né? Não vai isso. E você mencionou os nomes aí dos presidentes. A gente sempre teve presidentes fortes, né? Difícil acontecer de ter um presidente da Câmara dos Deputados com essa conduta errática que vai causar problema político. Ele não pode, se ele assumiu lá, não, nós vamos apoiar, eu vou pautar ou eu não vou pautar, ele precisa ser claro com o Poder Executivo, essa institucionalidade tem que ser verdadeira, porque senão é molecagem mesmo. Outro fato, né, Marcelo, nós tivemos na semana passada, algo muito estranho, o Arthur Lira, né? O Arthur Lira era o anterior, o Arthur Lira até, inclusive, fez um comentário, né, que há posicionamentos e posicionamentos. Então, por exemplo, o Hugo Mota, em alguns momentos, ele deixa aí a presidência da Câmara Federal, sobe, aí vai para o seu gabinete, não sei para onde ele vai, também não é problema meu, mas quando volta, ele volta aqui dentro da bronca, né? E alguns depois, peraí, o senhor não estava aqui, o senhor não participou, o senhor não sabe o que está acontecendo, o senhor está me inquirindo, o senhor não estava aqui. Aí ele coloca a mão pesada por ser o presidente. Isso está causando um mal-estar dentro do próprio Congresso, dentro da Câmara Federal. E aí o que acontece? Nós tivemos aquele dia da situação do Nicolas Ferreira com o Jordi, com o ministro Haddad, que ele não estava presente. Foi o presidente da comissão que estava lá, que é do Partido dos Trabalhadores, que pediu a educação a respeito para que o ministro pudesse manifestar, dizendo todos sem direito, independentemente de partido, mas faltou isso. E ele chegou lá, o Hugo Mota, dizendo, não sei o que aconteceu, não estava aqui, quer dizer, ele se ausenta em momentos que não deveria, para provar que o presidente não está. E o Arthur Lira, pelo contrário, em ocasiões, você deve lembrar, ele disse o seguinte, mas desligar o microfone, ele falou assim, você acha que tem algum imbecil aqui? Você acha que o povo brasileiro está achando isso aqui bacana? Vocês acham que isso aqui é correto? Vocês acham que isso aqui é casa de mãe Joana? Isso aqui não é. Se é para ser assim, eu vou tirar vocês aqui, ninguém vai... E ficava dava aquele estardalhaço, depois todo mundo falava assim, é melhor ficar quieto, porque senão o homem não vai deixar. Então o Arthur Lira colocava a casa em ordem, apesar de algumas questões que eram suscetíveis, mas ele conseguia controlar os ânimos lá, né? O Hugo Mota não, e ele, segundo informações de alguns deputados, ele tem grupinhos específicos que ele mais se dá do que outros. Num local onde você tem 513 deputados, para tocar sua grupinha é meio difícil, né, Marcelo? Isso aí é coisa que a gente vê em colégio. Né? Exato. Ali você traz a bola que você joga. Até a quinta série, tal, né? Que você é meu amigo, eu gosto de você porque eu estou naquele grupo. Exato. É molecagem, realmente. Né? E, olha, o Congresso tem muito poder, né? Tem muita mordomia, tá tudo errado no Brasil. Está tudo errado no Brasil. Né? Tá tudo errado. Tudo errado. Então, é difícil você querer uma mudança onde quem muda são eles. Então, olha, sei lá, não sei se o doutor tem uma solução aqui que possa trazer, ou você mesmo, a nossa audiência também. O doutor Roberto já está em Vinhedo, está mandando um bom dia aqui para nós, sol irradiante, segundo ele, sistema Anguera Bandeirantes com muito mais movimento quando passou por volta aí das 8 horas e 15 minutos, e ele está acompanhando aqui a gente, obrigado pelo carinho, ele dizendo o seguinte, tem um jeito sim, o dia do voto. Então... Parabéns, é isso mesmo, dia do voto. Esse é o nível importante, né? O problema é que, assim,
muita gente entra lá e se corrói, né? Mas a gente tem que nunca perder a esperança. O doutor está certo. O dia do voto é o dia mais importante que nós temos para mudar isso tudo. E antes do intervalo, como o doutor Roberto entrou aqui participando, está lá, já chegou, graças a Deus, chegou bem, subiu bem a serra, chegou ao interior bem. A questão da justiça, doutor Emílio, em relação a esse avanço sobre o BPC, responsável por um terço das concessões dos benefícios, o governo diz que o judiciário é que está decidindo de forma expressiva a favor dos pedidos, está elevando os gastos do Instituto. Segundo agora o governo, culpados são vocês. Vocês, advogados e a justiça, são culpados. Vocês estão elevando os gastos, viu, Marcelo? Então, advogado é uma classe danada que faz o endividamento do governo crescer. Esse é um dos motivos porque o governo não tem uma baixa receptividade da população, está em muito baixa nas pesquisas. Né? Ele tenta esconder aqueles golpes que os segurados estão sofrendo, continuam sofrendo, já tem um outro golpe na praça aí, né? Ao invés de resolver a situação, não fez nada, tenta culpar o governo anterior, né? Então, nós tínhamos problema com o empréstimo consignado, Sim. Nós tínhamos problemas com essas associações, agora estamos tendo umas outras associações que estão tirando do governo, e o BPC, voltando à pergunta, é verdade. Por quê? Porque o INSS, ele vai lá, olha a letra da lei e mais nada. Ele não tem bom senso. O INSS não é, apesar de ser um Instituto Nacional de Seguridade Social, o social lá dentro está praticamente inerte. Né? Então, ele bloqueia muitas vezes a pessoa. BPC precisa ser idoso, maior de 65 ou ter deficiência. Qualquer grau de deficiência, não importa, lá né, está escrito na lei. E tem o requisito financeiro econômico, que é a renda da familiar até 1/4 do salário mínimo. Exato. É isso que precisa ser obedecido. E o INSS faz exatamente isso. Acontece que, por exemplo, nas perícias, quando se trata de deficientes, que é onde a gente tem mais ações aí judiciais, ele tem um critério subjetivo. O INSS usa muita subjetividade. Isso acaba indo parar no judiciário. Você tocou num aspecto, doutor Emílio e Marcelo, que eu tenho essa notícia aqui, que o governo do presidente Lula, o presidente assinou e mudou as regras e passou a deixar de exigir devolução de bens, no caso de desvio, de ONGs e várias associações. Ele mudou isso, ele mexeu, não existe mais obrigatoriedade. E o governo ignorou o alerta técnico que foi passado sobre o ambiente propício para desvios, ao mudar essa regra para ONGs. Ele foi avisado. Tá? A lei é o partido da boquinha. Exatamente. E mais, sabe-se que essas mudanças aconteceram e privilegiaram algumas pessoas que são secretárias do governo e que são do próprio Partido dos Trabalhadores. Isso foi evidente. E que não devolveram recursos que deveriam ter sido devolvidos. E o projeto deixou de exigir devolução em caso de desvios. Planejamento afirma, inclusive, que os acordos, a ministra Simone Tebet, que esses acordos com entidades têm regras específicas e devolução nem sempre vai ao encontro do interesse público. Ficou alheio isso. E com a mudança de assinatura do presidente, ele deixou... Mesma coisa que ele disse no caso do desvio do INSS. Eu não quero saber... Princípios administrativos constitucionais. Justo. Moralidade, pessoalidade. Isso aí é gravíssimo. Como que não? Vamos deixar o dinheiro público ser usado de forma para o qual não foi destinado e nós não queremos a devolução quando a coisa é errada? Provou-se que uma entidade recebe valores de forma indevida e faz uso indevido, o que deve ser feito? Ou deveria, como disse Simone Tebet, repatriado, voltar para o governo público. É público. Não é do governo de plantão. Ô Marcelo, antes do intervalo, isso é um escárnio, né? Porque quando você diz assim, olha, não precisa devolver, e sabe-se, contudo, que houve um aviso técnico, essa mudança é perigosa, ela faz com que o dinheiro escoe e não volte de forma correta, de forma devida. Como disse muito bem o doutor Emílio, o dinheiro é público, não é pessoal. Existem várias ONGs, entidades ligadas a pessoas ligadas ao próprio presidente, ao próprio partido, com o próprio irmão dele, e não tem obrigatoriedade de devolver o dinheiro. É uma vergonha, né? Uma vergonha. Não tem ninguém preso também, né? Olha, é uma avacalhação total isso aí, né? Uma avacalhação total. E assim, eu tiro, não todos os advogados, mas uma boa parte que está aí calada perante esse processo e procedimento todo, que deveriam levantar a voz, uma voz importante,
né? As OABs aí deveriam levantar a voz contrária a uma situação que fere tantas pessoas que estão sofrendo com esse problema do INSS, que são enganadas, estão sendo enganadas. O doutor acabou de falar, tem mais um golpe na praça. É golpe atrás de golpe. E os golpes acontecem com pessoas mais vulneráveis, né? Pessoas em momento de vida que precisavam ter um mínimo de conforto para poder chegar no fim da vida, né? Pelo menos até agora, Marcelo, o governo não respondeu quando serão indenizadas as pessoas que foram. Sei lá se vão responder. Não vi ninguém preso ainda. Não vi ninguém sendo chamado para uma audiência mais forte, mais enérgica. É uma vergonha o que se faz aqui no Brasil com as pessoas de bem que pagam impostos, esperam uma retribuição e não tem essa retribuição. E você quer a penúltima? A gente vai para o último intervalo e vai para a parte final do programa. A penúltima, porque você tem a última, essa é a penúltima. Segundo sabe, uma reunião do presidente Lula com o ministro Haddad, com a Simone Tebet e com outros artífices de Secretaria de Finanças, em relação à fraude no INSS, o governo está pedindo que a restituição fique fora das regras fiscais. Fique de fora, tá? Que não apareça ou não conte, né? No pedido, a Advocacia Geral da União está defendendo, inclusive, que seja aberto um crédito extraordinário para que a reparação seja agilizada. Já a Advocacia Geral entende o contrário, que ela precisa ser responsabilizada a pessoa que fez o desvio e que rapidamente esses recursos sejam reparados, sejam colocados nas contas das pessoas que sofreram. Ora, o governo está indo para a esquerda, literalmente, e a AGU, né, que é a Advocacia Geral da União, entende o contrário, o Emílio. E ela tem razão, né? Por favor. Você mencionou sobre esse assunto mesmo. O governo não disse como vai pagar e também parece não muito preocupado. E a gente vê essa coisa, né? O presidente falou que não tinha pressa. Pois é. E as pessoas, obviamente, os advogados, né, por meio de advogados, estão entrando com as ações para se verem ressarcidos. Porque a gente percebe que o governo não tem a menor preocupação de quando e como vai fazer o ressarcimento. Né? Fica colocando a culpa nas pessoas que estão lá. Como disse o Marcelo... Jogando agora a culpa no judiciário. Nenhum bem foi encontrado e não tem perspectiva. Acontece que o INSS, que faz parte do governo, é o responsável sobre isso. Né, de forma, no mínimo, subsidiária, porque firmou convênios. Tá? Então, o INSS tem responsabilidade. Acontece que o governo, sabendo que as pessoas estão entrando com ações, já devem haver, não sei os números, mas milhares de ações pelo país, e com certeza estão sendo procedentes, porque é uma investigação da Polícia Federal, já devidamente comprovada, pessoas foram, né, tiveram mandados de prisão, mandados de busca e apreensão de bens e tudo mais, e os juízes de primeira instância já estão dando procedência a essas ações. O que está fazendo o governo federal, do senhor Luiz Inácio Lula, entrou com uma ação judicial no STF para suspender todas as ações judiciais que estão em curso até que, né, sejam identificados os responsáveis, até que seja aprovado, você falou aí, uma verba extraordinária para pagar, ou seja, a perder de vista. O governo está preocupado apenas em tirar isso da frente, porque tem eleições, e os aposentados e os pensionistas que foram roubados, tiveram o seu dinheiro, a sua renda, né, levada de forma criminosa, não tem perspectiva de receber esse dinheiro. Esse é o objetivo desse governo que está aí hoje. E aí o governo critica a Advocacia Geral da União, que está defendendo rapidamente que esse crédito extraordinário seja liberado e caia na conta das pessoas prejudicadas, Marcelo. E aí a culpa, segundo o próprio governo, é do judiciário e dos advogados, que estão submetendo o governo a uma depreciação para o mercado, uma depreciação para o eleitor, e cobrando recursos que o governo não tem para pagar agora, né? É uma vergonha, literalmente uma vergonha, e a gente percebe que isso vai caminhando para o resto do ano. Nós vamos chegar logo para o 7º mês, e ano que vem é um ano perdido, que é um ano de eleição, então você vai ter muitas controvérsias. E a economia do Brasil, para alguns vai bem, para alguns, mas para a grande maioria não vai não. E cadê a CPI, hein? Por que não abre a CPI? O que acontece, hein? É uma vergonha esses dois presidentes aí do Senado e da Câmara que seguram a CPI. Tá certo? A gente vê no Senado
A gente vê CPIs virando pizza, né? Mas a CPI é bom que nós temos acesso a documentos que normalmente nós não temos acesso. Né? E lá, com tudo aberto, tudo sendo, né, filmado. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Marcelo, desculpa te interromper. O Hugo Mota vai conseguir aprovar, ainda até o final do ano, ou no começo do ano que vem, a reforma da Previdência, vai jogar para o Senado está louquinho, sabe que a história de jogar vôlei, está na rede, para jogar isso de novo e aprovar. O que vai significar isso? Você vai ter, provavelmente, porque já fizeram cálculos, e até 2040, a Previdência não terá recursos para mantê-los, para manter o pagamento em ordem. E aí vem a ideia de iluminados, vamos conter o salário mínimo, se a gente conter o salário mínimo, a conta vai ficar baixa, para o povo brasileiro. Em relação a eles, vamos somar o soldo com o salário, a aposentadoria, tudo para os deputados. Então, o sujeito com 2 mandatos, ele vai aposentar com integral, somando tudo. O aumento que vier, por exemplo, um deputado na prática, na ativa, Emílio, vai somar para aquele que aposentou. Então, para eles tudo, o povo nada. Né? Então, o eleitor tem que ficar de olho aberto, muito de olho aberto, que o atual governo está fazendo é um absurdo. E quem vier na esteira, o próximo presidente, não sendo o próprio presidente Lula, vai ficar com um buraco gigante. E aquele buraco, você olha assim e fala assim, como é que eu faço para tampá-lo? Não vai tampar, porque o PAC não tem recursos. O Bolsa Família está pagando, por exemplo, se é uma pesquisa dos 27 estados, 12 estados vivem mais de Bolsa Família do que emprego. Não cria renda, cria gasto. É necessário o programa de assistencial sim, mas para aquele que não tem nada, aquele que não tem nada mesmo. Agora, eu não posso manter uma grande população, aí você percebe várias pessoas dizem, ele tem até um bico lá que ele ganha, mas se ele for registrado, ele perde o programa assistencial, então ele não quer ser registrado. Tem empresário lança vídeo, estou te oferecendo emprego, carteira assinada, com salário mínimo. Não, eu não quero, porque senão eu vou perder o leite, o Bolsa Leite, o Bolsa Gás, o Bolsa Raio que eu pago, seja lá o que for. Então, cria-se também uma profunda necessidade de manter esse monte de benefício, Marcelo. Por que não fazem um projeto para colocar todo o salário dos deputados, senadores, ministros, toda essa turminha aí, para o INSS? Eles ficam aí sujeitos ao limite do teto. Né? Olha, seria tão bom, né? Que aí eles sairiam para uma aposentadoria, se fosse o caso, depois de 30 anos, de 35 anos de pagamento de INSS, com o teto, que hoje está em 8 mil quebrados aí, e não usurpariam tanto o recurso público, né? Para a gente finalizar com o intervalo, você acha que eles vão abrir mão, doutor Emílio, de 46 mil e poucos reais, que esse soldo que eles têm, para 8 mil e pouco, que é o teto da Previdência? De jeito nenhum. Você vê, mal comparando, eles estão lá com o projeto no Senado de acabar com a reeleição para os cargos executivos. Né? Isso. Mas quando se pergunta lá para o relator, um senador, por que não fazer também a limitação aos deputados? Isso está fora de cogitação. É a mesma coisa em relação aos vencimentos dele. Eles são capazes de aprovar para prefeitos, para governadores, para vereadores, mas para deputados e senadores, jamais. O voto distrital, para acabar com essa aberração chamada proporcionalidade, exato, que só fique reelegendo eternamente os caciques e os seus filhos e filhotes, né, e filhotas, e fica aquela geração. O Hugo Mota é filho, né, de político, e aí vai se perpetuando no poder. Quando ele se aposenta definitivo, já está lá a filha, o filho, o irmão, a irmã, e vai seguindo. E a reeleição de deputados e senadores é indefinida. 8 anos para senador é uma eternidade. O sujeito permanecer ganhando uma fortuna. Isso ninguém fala. Nem quer falar. Vamos mexer nos vencimentos dos coitadinhos que ganham salário mínimo de aposentadoria. É muito claro, Emílio e Marcelo, para o intervalo. A gente espera de deputados e senadores que o certo é isso aqui. Não pode, não vai ser votado, vai ser negado. Isso aqui vai ser votado, vai ser aprovado. Não. Eles conseguem tirar tudo que é de proveito próprio para eles e votam negativamente o que é de proveito para a nação, para o país. Então, vejam a situação como está. A gente vive num abismo social no Brasil, questão de renda, questão de geração de emprego, e aí você fala por que nós temos aí muitos empresários que hoje, eu li um artigo no final de semana, Marcelo, você conhece o Paraguai? Já esteve no Paraguai?
Já esteve no Paraguai? Né? Já. O Paraguai hoje é um dos berços da América Latina de maior desenvolvimento econômico, social e industrial. Você já tem uma série de empresas brasileiras lá, com sede lá. Eu acho que você vai ter que abrir uma sede da M. Rocha no Paraguai. Não, isso eu já estudei. Já então, o que tem de empresário só agora, no primeiro semestre de 2025, mais de 6 mil empresários brasileiros estão abrindo lá. Né? Como é que fala para abrir um alvará para trabalhar num país lá? Como é que chama, Marcelo? Quando você vai montar a sua empresa no lugar? Você vai se estabelecer, abrir um CNPJ. Isso, CNPJ, lembrou agora. CNPJ. Estão pedindo CNPJ ao lado do Paraguai. O governo paraguaio facilita essa entrada, inclusive manda uma cartinha. Seja bem-vindo. Você é uma pessoa que vai ser bem recebida. Venha conversar conosco. Então, cada região do Paraguai tem lá como se fosse a prefeitura. Ela vai ouvir, doutor Emílio. Doutor Emílio, opa, o senhor está montando aqui o escritório? Opa, vamos lá. O que podemos ajudá-lo? Né? Inclusive, a gente vai dizer o seguinte, tal local seria interessante se eu montar. Essa cidade é uma cidade que flutua muito em relação a isso, então, ali o escritório de advocacia cairia bem. Então, o governo local, o governo estadual e o governo federal gostariam que o senhor abre. Olha, Marcelo, o senhor está trazendo uma fábrica de tampinha de garrafinha de refrigerante. Opa, bacana isso aqui. Nós sugerimos que o senhor montasse aqui na tal região, porque ali ainda não tem, e nós temos alguns incentivos fiscais para montar. Isso é o que a gente deveria ter aqui no Brasil. Então, muitas fábricas brasileiras estão indo para o Paraguai. Muitos estudantes brasileiros estão estudando no Paraguai. E aí fala assim, não, passou aquela fase que Paraguai era sinônimo de coisa sem qualidade, coisa sem definição para que servia, ou seria assim, se não for chinês é Paraguai, né? Made in Paraguai. Não, não mais. A gente fica dormindo no ponto, e eles não. Virginia, rápido intervalo com a parte final aqui do programa dessa segunda-feira. Mandando um abraço para Inês Maria, para Dininha, alô Penta em Florianópolis, alô Bedim, seu Bedim, e o meu querido Sérgio, também Zibel, em Camboriú. Um abraço ao Ronildo que está falando de Praia Grande, o Denilson da Curva do Oeste, o Cláudio da Marechal Malé. Diz quando é que o Santos vai construir a nova arena. Estava indo tão bem, dando bom dia. A nova arena, viu, Cláudio, é o seguinte, essa arena aí será do grupo do Neymar, do pai do Neymar, esse centenário será do pai do Neymar, e o Santos usufruirá, não sei por quanto tempo, deve ser feito um acordo, temos aqui um advogado, é feito um acordo com uma validade definida. Após essa validade findar, renova-se ou não, é isso, Emílio? Exatamente, vamos saber que tipo de contrato vai ser feito aí, de uso exclusivo ou não, provavelmente não será exclusivo. Seria um contrato feito no zoológico? Um contrato leonino? Não, eu vejo que o pai do Neymar é um empresário, né? Obviamente ele vai querer minimizar os riscos, né? Como ele fez agora com o filho, com esse contrato com o Santos, né? E obter os maiores ganhos possíveis. Eu não posso dar o nome da pessoa. Bom empresário. É isso, Emílio e Marcelo. Eu não posso dar o nome, a gente vai para o intervalo para o final do programa, mas esse empresário declarou o seguinte, que a arena multiuso que será construída lá, nessa área de mais de 90 mil metros quadrados, será adquirida, está sendo adquirida pelo senhor Neymar Pai. Parabéns. Empreendedor, isso é mesmo. É isso que a gente precisa. Gerar emprego, movimentação, progresso. Essa arena multiuso será uma arena multiuso, não um estádio de futebol apenas. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Tiaguinho, que é um grande artista da música nacional, né? Pode fazer um show lá, tardezinha na Praia Grande, porque o CD vai chamar como? Vila Praia Grande. Aquela arena bacana, para 25 mil. O Santos joga contra o Corinthians no sábado. Tá? Não, porque tem show lá. Quem voltar será a empresa dona da arena, entendeu? Então o estádio será deles, com essa capacidade para ser uma arena multiuso, para espetáculos, para eventos, para tudo que quiser ser realizado lá na região da Praia Grande. Então, veja como o Santos está numa situação de total refém, né? Ele passa a ser refém dele mesmo e refém dos outros. Edu, um time de futebol não precisa ter estádio. Hoje, um time de futebol não precisa ter estádio. Vê o Palmeiras. O Palmeiras tem estádio? Não, tem o Allianz Parque. Tem agora lá em Barueri também. Mas não é dele. Não, o Allianz Parque é dele, porque o terreno é dele e já virou aí 15 anos. Quem usa Mas é administrado. É uma parceria. É um custo fixo. Quando passar os outros 15 anos, volta o estágio dele, vai ter que ser para manter. Edu, é um custo fixo que hoje os times, eles não querem ter. Não querem. É muito pesado. É melhor você passar esse custo fixo e usar e transformar isso em um custo variável do que você ficar tendo esse custo fixo.
rotineiramente. Então, para o Santos, seria muito legal que o Santos tivesse um estádio feliz, Marcelo, em Praia Grande, um em Cubatão, outro em... vamos ver o negócio. Você foi tão feliz, o Grêmio construiu uma arena grande lá, está vendendo a arena. Está tentando negociar a arena, vender a arena, porque o Grêmio não consegue. Depois daquela enchente do Rio Grande do Sul, o Grêmio ficou total prejuízo. O Grêmio tenta negociar. Existe um empresário lá, torcedor, que está fazendo a aquisição da arena. Os caras que querem investir, às vezes os ingressos não mantém no jogo, não pagam os custos de manutenção do estádio. Então é um prejuízo. É verdade. Por que a arena do Corinthians não se paga? Não se pagar a arena, ela custearia o custo fixo tranquilamente, mas com as parcelas, ela fica inviável. E olha que teve vaquinha das torcidas. Entendeu? Então, assim, hoje é melhor você investir no time do que você investir em patrimônio, em terra. Então, é isso. E time de futebol tem que jogar para B3. É B3. É isso aí. Não é mais esses conselheiros velhos de guerra que não conhecem nada de futebol. Estão lá em 1910 e não sabem mais nada. O Santos tem que pensar justamente, já que você citou esse exemplo, o Allianz Parque, ele hoje gera... Não sei se eu estou certo. Não, mas você tem razão. Visão mais para frente, não é para trás. Você foi tão assertivo. Para frente, não para trás. Você foi tão assertivo. Vamos dar um exemplo. Eu vou dar uns que eu conheço aqui. O Allianz Parque gera receita com futebol, com shows, com eventos, com conferências, com espetáculos. O futebol é apenas um dos negócios. Eu li recentemente 15 fontes de renda na única arena, 15. E hoje ela estava entre as 3 arenas no mundo que mais faz rendimento, que mais ganha. Você acha que a W Torre quer perder isso? Não. Agora, se o Santos não entender que ele tem que ter exatamente um parceiro para ele ganhar, porque o outro também vai ganhar, ele não vai ganhar sozinho. Se o Santos se meter a construir uma arena, não vai ter condições financeiras de manter e nem de construir. Exato. Mas essa história toda aí do pai do Neymar e tal, eu entendo o lado empresarial dele, que está corretíssimo, né? Mas eu não sei, isso não parece claro, essa enrolação com a W Torre, ora diz que está tudo certo, ora isso diz que está lá, e vai não pra tem cá. uma história aberta, transparente. Não tem transparência. Já vai para a 7ª vez que... dizer, olha, eu como presidente e tal da gestão vai sair assim. Eu quero, a minha intenção é esta de verdade. Eu quero fazer isso, não quero mais construir um estádio, eu não quero isso, Agora, eu quero... Você, como empresário da W Torre, você ouve falar que o Santos está negociando com o pai Neymar construindo uma arena, você vai querer construir alguma coisa com o Santos? Mas o Santos tem documentos que dizem, né, que eu tenho conhecimento, assinados com a W Torre. Esses sinais, eles não são bons, né, para os empresários. Os empresários querem lucro. Exato. E tem que ter um início disso. Isso aí, essas idas e vindas, a gente escuta essa história de estádio no Santos há décadas. Exato. E agora que parecia estar encaminhada pelo que estava sendo dito, com essa... E mudou tudo, né, Emílio? Então, mudou porque tudo. O presidente Marcelo falou, não, vai ser em Santos, vai ser na Vila Belmiro. De uma hora para outra mudou tudo, virou agora centenamentos na Praia Grande, uma arena em Praia Grande. Precisa da Liga P3, precisamos tirar aqueles cabeças brancas lá que ficam puxando o Santos para baixo. O Santos não consegue se posicionar como time de futebol, e fica uma coisa errática, né? E o desempenho no campo, a gente sabe qual é. Esse aí está lá. Agora saiu da zona de rebaixamento, mas isso tem sido uma tônica do Santos nos últimos 20 anos, pelo menos. Isso aí. Virginia, último intervalo, a despedida do programa nessa segunda-feira. Mandar um abraço também para a dona Valquíria, para o Alencar. Alô, Alencar, está dizendo o seguinte: é melhor o Santos passar uma tinta na Vila Belmiro e continuar do jeito que está, não inventar, porque senão vai ficar que nem o governo federal, com uma dívida a perder de vista. Time que é bom, ele diz o seguinte: dá uma cartinha para o Neymar de boa recomendação e manda o Neymar procurar emprego em outro lugar. Na Vila Belmiro, não. Neymar está usufruindo de um benefício que não foi dado à imagem do Santos. Olha, Alencar, pesado, hein? Alencar não quer aqui o Neymar de jeito nenhum. E ele passar uma tinta na Vila Belmiro. Vamos na hora que a gente... Isso foi para o pai do Neymar. Se você for lá, a Vila Belmiro foi toda reformada. O Neymar pai fez o que todos os presidentes, inclusive eles, não fizeram. Fez um espaço... Buscou empresas, porque não colocou dinheiro no bolso dele. Sim. Olha, você vai pintar, você vai reformar, fez o CT. Fez um espaço lá para o Neymar lá, bacana na Vila. A Vila está reformada. Isso foi feito. Eu acho que a situação econômica
Bom, último intervalo, a gente vem com a parte final para despedir aqui do programa da segunda-feira. Lembrando que o Mundial de Clubes começou, a gente vai falar rapidinho disso para finalizar o programa, mas tivemos o Palmeiras estreando aí com empate, o Miami também com empate, o Flamengo joga amanhã, né? Ontem jogou o Botafogo, mas a gente vai para o intervalo e fala isso mais no finalzinho do programa. Voltamos já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, porque é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro Hammer.
Ronaldo, Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Ronaldo, obrigado pelo carinho e atenção aqui. Sempre cheio a oficina, Graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria do Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002, né, aqui em Santos, desde 2007, né, mas tem mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fizemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar para pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui, ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que eu não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Para encerrar o programa dessa segunda-feira aqui, rapidamente, Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. No sábado começou com Al-Ahly, Inter Miami 0-0. O Bayern de Munique ontem fez a sua treinou, né, na verdade, 10-0 contra o Auckland City da Nova Zelândia, um time semi-profissional, na verdade, já amador. O PSG jogou contra uma equipe boa, que é o Atlético de Madrid, 4-0 para o PSG. O Palmeiras e o Porto empataram um jogo bastante movimentado por 0-0. O Botafogo sofreu para ganhar do Seattle Sounders, né, lá dos Estados Unidos, né? Muitos falam Seattle, na verdade a pronúncia correta é Seattle. Sounders por 2-1, mas vencia e quase cedeu um empate, levou uma pressão danada do time norte-americano. Hoje o Chelsea joga às 16 horas, né? Contra o LAF Futebol Clube, que é o Legion Alf, né? Que é o time lá do Oriente. O Boca Juniors joga hoje às 19 horas contra o Benfica de Portugal. O Flamengo joga hoje também às 22 horas contra o Esperance da Tunísia. O Fluminense joga amanhã às 13 horas contra o Borussia Dortmund da Alemanha, jogo difícil. O River Plate joga amanhã às 16 horas contra o Urawa Reds. O Ulsan Hyundai joga contra o Sundowns amanhã às 19 horas. O Monterrey joga amanhã, 22 horas, contra a Inter de Milão, que perdeu a Champions League para o PSG. Não sei como é que vai chegar a Inter de Milão. Timaço, é um belo time a Inter de Milão, não descartaria, não. O Manchester City, né, joga contra o Idat, né? O Real Madrid vai enfrentar também na quarta o Al Hilal, né? O Real Madrid na quarta às 4 da tarde. Na quarta também às 19 horas o Pachuca do México contra o RB Salzburg. Na quarta, o Al-Ain contra a Juventus da Itália. Então, finalizando os jogos da primeira rodada do Mundial de Clubes. E aí a segunda, por exemplo, o Brasil começa de novo na quinta-feira, às 13 horas. Quinta é feriado, 13 horas, o Palmeiras jogando contra o Al-Ahly, que empatou contra o Miami, o time do Messi. Acompanha alguma coisa essa abertura desse Mundial, Emílio? Pouca coisa, alguma coisinha do Palmeiras. Eu vi um pouco, mas os outros eu não tive a oportunidade de assistir. Vamos estrear mais europeus e a gente vai ver como é que vai ficar, Marcelo. Você chegou a acompanhar alguma coisa, Marcelo? Acompanhei o jogo do Palmeiras, acompanhei o jogo do PSG, jogão do PSG, difícil, time pegar o PSG. Muito bem entrosado, time rápido, troca de passes muito objetiva, né? Sempre... Time novo. Tem um camaradinha lá no meio de campo, joga muito. O PSG não é à toa que goleou tá legal, o Inter de Milão na final da Champions League de forma surpreendente. Tá bem legal, para quem gosta de futebol. Então, vai trabalhando e deixa a TV um detalhe, ligada, né? Um detalhe, estádios gigantes nos Estados Unidos que não cabe no futebol brasileiro, que nem o estádio de 85 mil lugares. Só um detalhe, o estádio daquele tamanho que jogou lá o Palmeiras com o Porto, não tem sala de imprensa. As coletivas têm que ser feitas fora do estádio, porque o futebol americano é diferente, é todo um show dentro do gramado, tudo acontece dentro do gramado, apresentação, fala, então é uma estrutura diferenciada, né? Então,
Um estádio para 85 mil pessoas. Imagine construir um estádio desse. No Brasil não há nem renda suficiente para o torcedor. Faz tempo que eu não vejo futebol americano, mas esses estádios costumavam ficar lotados. Sim, sempre. Sim. Lotados. E houve uma modificação, alteração nas medidas dos campos, porque os campos, a FIFA exigiu que os campos fossem no tamanho oficial, e vários deles que inclusive tinham grama artificial foram trocados para grama natural. Doutor Emílio, contato para os nossos ouvintes, para aqueles que querem. Quando o governo está dizendo que vocês atrapalham o governo, pelo contrário, os advogados ajudam, principalmente os previdenciários, para entender e tentar solucionar. Principalmente você que foi roubado agora, chega um governo, não tem pressa, também não me interessa saber quem foi que fez, né? Mas ele está pagando remédio, plano de saúde, contas, né, para sobreviver. Então, se você tiver objetivamente a ideia de procurar um advogado, doutor Emílio, por gentileza, o nosso programa orienta que isso seja feito pelos nossos ouvintes espectadores. Quem quiser, primeiro dizer que sem advogadas não se faz justiça, né? Para quem critica a advocacia, toda vez que você tem um problema, né, você não consegue resolver, você procura um advogado. O presidente mesmo que está aí hoje precisou de advogados para que ele pudesse sair da prisão. Enfim, vou falando sobre mim. Meu telefone é 1399-166-1083. Quem quiser me encontrar, telefone, WhatsApp, redes sociais, Emílio Puini, Advocacia. Repita, por gentileza. 1399-166-1083. E Marcelo Rocha, M. Rocha Contabilidade, não tem moleza de segunda a sábado atendendo o cliente, pode ser com presencial marcado ali pelo telefone, é só entrar em contato com a M. Rocha Contabilidade, eu vou até passar o telefone para você marcar lá, é o 3022-3942, ou pode ser de forma online em qualquer lugar do Brasil, vai também marcar, tem ali a sua conferência aberta por internet, estabelecido, para dizer, no contato. Exatamente, é segunda a sexta, tá? Sábado não está atendendo mais? Não atende, só em casos específicos, na época de imposto de renda, por exemplo. Entendi, perfeito. Aí não tem jeito, não tem escapatória, né? Esse número que você passou é o WhatsApp também. É só ligar lá. 3022-3942. Isso, e marcar que a gente está lá para atender o Brasil inteiro. Ótima semana, ótimo frio. Muito obrigado. Mas fique feliz. Você gosta de frio? Eu gosto, assim, eu gosto. É difícil só acordar, mas de resto, depois que acorda, engata, né? Olha, quer uma sugestão? Amarre na ponta do dedo um balde com água fria. Na hora que você mexer, você acorda. Terrível. Terrível, né? Ou põe a Xuxinha para trabalhar. A Xuxa, ela, às 5h30, ela vai nos acordar. Não brinca. 5h30, ela bate na porta e fica lá. Se não levantar os dois, ela não sossega. Ah, é o despertador. Ela é terrível. Depois que levanta, ela vai e deita. Agora entendi. Não briga. Agora entendi porque que o Marcelo Rocha falou para a esposa dele, viu? Eu prefiro a Angélica, não a Xuxa. Olha. Nossa, que danadinha. Acorda e vai dormir. Acorda e vai dormir. Dá vontade, às vezes, de jogar lá de cima, sabe? Sábado, domingo, tudo? Todo dia. É reloginho. Na pior das hipóteses, atrasa 15 minutos. Mas é reloginho. Ela vai, bate na porta, dá uma batida, depois dá 2, depois dá 3, depois dá uma fungada embaixo e fica lá. Hoje ele fala, algo é bem sutil, sabe? Que é para não acordar os vizinhos, tudo. Ela é bem educadinha. Ela acorda só quem... Mas depois que levanta, aí ela vai para a caminha e dorme como uma princesa. Por isso que o doutor Emílio prefere os gatinhos. Fazem isso. Acorda. Ficamos reféns. As gatinhas, né? Estão com a Elaine, a Pipoca, né? 5h30, exatamente. Ela fica pipocando na porta. Ela vai lá e acorda todo mundo, começa a correr, né? Faz uma zoeira, aí você acorda e ela vai dormir. Vai dormir, exatamente. É isso aí. Ai, meu Deus. Sensacional. O movimento dos bichos falando. Assim, o horário é preciso. Não erra nunca. É o relógio biológico dos animais. Então, se você tem gato ou cachorro, comece a adestrá-lo para acordar depois das 8. Porque senão, com frio, inverno, nós estamos chegando no inverno. Logo, dia 20, começa aí o inverno brasileiro, né? E espero que com temperaturas bastante agradáveis também. Virginia, vamos embora? Vamos embora. Tchau, ótima segunda-feira, mas estaremos de volta com mais um Ponto a Ponto. Tchau, tchau. Tchau.